Liguei. Tudo bem. Bom, nós vamos hoje trabalhar numa mensagem... Opa, aí, obrigado. Uma mensagem que vai falar sobre algo que Jesus veio compartilhar, não só para os seus discípulos, mas para todos aqueles que paravam para ouvir a voz dele. E o tema é princípio do reino, é melhor dar do que receber. Na verdade, esse aqui é o resumo dos princípios que Jesus nos trouxe por meio da sua pregação, do seu ensino. E nós vamos ler um trecho muito famoso, onde Jesus mais prega é no sermão do... E também no sermão da... Ninguém sabe, né? Estou brincando. É porque assim, nós temos Lucas, de 5 a 7, que é o famoso Sermão do Monte. E aí você vai lá para Lucas 6 e de repente você encontra um sermão e Lucas fala que Jesus estava num terreno plano. Então eles não falam que é o Sermão do Monte, é o Sermão da Planície. É verdade, tem essa distinção. O que acontece é que a gente não sabe se é o mesmo sermão que foi pregado e Lucas compilou de uma forma diferente, ou se foi em outro momento da vida de Jesus que ele pregou isso para os seus discípulos. Então, nós temos aí esses dois sermões com o mesmo conteúdo. Para a gente não importa ficar aqui esmiuçando onde foi, por que foi, quando foi, mas sim o teor desse sermão que foi dado, segundo Lucas, num terreno plano, né? Mas ele fala que Jesus subiu com seus discípulos e nesse terreno começou a pregar. Bom, como Jesus que pronuncia os dois, então para a gente o que importa é o pregador e não o local, né? Mas é óbvio que Jesus provavelmente passou por vários lugares pregando as mesmas coisas, porque ele estava ensinando coisas a respeito do reino. Então, ele, de repente, estava ali na Galileia e pregava a mensagem que falava sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus. Ele ia para outro lugar, operava milagres, curava os enfermos e pregava, talvez, mensagens com o mesmo teor, para que as pessoas conhecessem o princípio do reino de Deus. E é interessante que Lucas, diferente de Mateus, ele dá uma outra abordagem para as palavras de Jesus. A gente vai ver que ele, por exemplo, ele valoriza mais a questão dos pobres e necessitados, a questão da cura. Então, Lucas apresenta uma faceta de Jesus que é diferente da de Mateus, porque Mateus tinha outro objetivo. Mateus queria alcançar o povo judeu, então ele falava, explicando e usando termos que fosse conhecido do povo judeu. Então, isso é interessante a gente saber para ter esse contexto sobre a passagem que nós vamos ler. Independente se é para judeu, se não é para judeu, se é na planície, se é na montanha, as palavras que Jesus pronunciou, elas trazem um confronto direto para a nossa forma de vida, para o nosso estilo de vida, para o estilo de vida do ser humano. Porque quando você começa a ler o Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície, como preferir, você vai ver que ali tem princípios que você olha e fala assim, eu não consigo viver isso. Eu lembro que tinha um amigo meu, eu estava pregando para ele, eu era bem novo na fé, mas eu já falava do Sermão do Monte para ele, eu falava da vida em Cristo, falava do poder do Espírito Santo, falava que Deus ainda poderia e pode fazer milagres em nossa vida, e ele começou a ler a Bíblia por ele. E de repente ele chegou no Sermão do Monte e ele falou, cara, eu não consigo viver assim. Eu falei, é aí que está a questão. Não é o viver assim, porque nós não vivemos assim a partir do nosso comportamento, da nossa escolha, da nossa vontade, mas a partir da transformação que Cristo fez em nossos corações. Eu gosto sempre de falar que esses trechos que nós vamos ler, Jesus pregou direcionando especificamente para os seus discípulos, para os seus seguidores. É como se ele esperasse de nós, já que vocês estão no reino, vivam dessa forma. Né? Então é um desafio grande, irmãos, porque a gente olha para o nosso estilo de vida e fala assim, nossa, o princípio do reino de Deus parece algo tão distante do que eu tenho vivido. Talvez não impossível de ser vivido, mas longe daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, a ver, a vivenciar. Então, irmãos, enquanto nós ouvimos essas palavras, não se sinta excluído do reino. Tem uma passagem que eu gosto muito de Lucas 12, 32, que o próprio Jesus falou assim, ó, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Jesus já fala, foi do agrado de Deus, do Pai, dar o reino para cada um de nós. Então, quando a gente começar a falar dos princípios do reino, você fala, nossa, eu estou tão longe disso. Não se desespere, porque Jesus já falou, o Pai se agrada em dar o reino dele para nós. Né? O pequeno rebanho, ele fala, pequeno rebanho, aqueles que estão próximos desse pastor, do bom pastor que é Jesus. Então, enquanto nós ouvimos essas palavras, irmãos, mais do que ouvir minha voz, que provavelmente não é tão bela quanto a de Jesus, nem tão, talvez, convincente quanto a dele,
mas que a gente possa ouvir, através desse sermão, a voz de Jesus falando conosco, falando com a sua igreja, porque esses valores, esses princípios valem até hoje. Amém? Seu coração está preparado? Você já preparou a terra do seu coração para receber essa semente? Amém? Então tá. Esse padrão que nós vamos enxergar do reino parece ser alto, elevado, como eu disse. Mas a ideia é que a gente, conforme a nossa vida, a nossa vida tome uma conformidade com esses princípios. É algo que nós devemos olhar. Jesus falou, a gente olha, beleza, eu não consigo viver, mas eu quero almejar viver isso. Porque Cristo habita em mim, o Senhor está na minha vida e Ele vai me conduzir, eu vou depender dEle para viver dessa forma. Então eu quero convidar os irmãos a abrir aí, nós vamos ler alguns trechos de Lucas 6, do 27 ao 38. Se eu não me engano, eu tentei separar aqui em algumas... para a gente não ler o texto batidão corrido, separei alguns trechos para a gente ir comentando por partes. Não que ele vá falando coisas separadas, mas para a gente ter uma lógica na hora de expor o texto bíblico. Primeira coisa que Jesus fala, assim, em Lucas 6, 27, começando do 27, ele vai falar assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Eu vou falar por partes, porque aqui já é pesado, né? Já é uma feijoada para a gente digerir. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção para as primeiras palavras que Jesus falou. Amem, façam o bem, abençoem e orem. Nós estamos falando do princípio do reino, melhor dar do que receber. Nós vamos chegar lá. Mas aqui já começa a se traçar o que Jesus quer de nós, ou o que Jesus quer trabalhar na nossa vida. É muito comum a gente ver, pelo menos no cenário brasileiro, e eu conheço bem esse cenário, né, até por estar no ministério, as pessoas irem até a igreja para receber uma bênção. As pessoas irem na igreja para que Deus o torne próspero. As pessoas fazerem barganha com o Senhor, até mesmo com relação aos dízimos e ofertas, para que Deus abra uma porta de emprego. Às vezes a pessoa até faz, não é promessa, né? Porque crente não faz promessa, ele faz propósito. Então ele faz aquele propósito, algumas semanas, algum jejum, se abstém de alguns alimentos, para que Deus conceda um favor para ele. Então já vai que a nossa vida de fé, ela acaba virando uma permuta com Deus. E aqui Jesus, ele não está falando assim, ó, vá lá diante de Deus e clama para que Ele pese a mão sobre o seu inimigo. Né? Vá lá e dá o troco para aqueles que te odeiam. Amaldiçoa os que estão te amaldiçoando. E não ore para os caras que estão te maltratando. Deixa na minha mão que eu vou dar um jeito neles. Jesus, ele fala assim, ó, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão perto, vocês que são meu pequeno rebanho, amem, façam o bem, abençoem e orem. São atitudes proativas, atitudes nossas que tem mais a ver com dar do que com receber. Agora eu queria chamar a atenção para outra parte. Inimigos, ou os que te odeiam, os que amaldiçoam, os que maltratam. Só esse versículo aqui a gente poderia ficar a tarde inteira falando disso. Porque todos nós temos alguns problemas por aí, seja na família, seja no trabalho, nos nossos ambientes que nós convivemos fora da igreja. Nós podemos ter, sim, pessoas que nós não estamos nos dando muito bem. E ali é o nosso campo de apresentar Cristo. Ali é o momento de nós vivermos nossa fé. Aqui na igreja a gente se vê uma vez por semana, né? Talvez um pouquinho na célula. A gente não sabe exatamente como é o choque de convivência. Mas no dia a dia, na sua casa, você vive isso. Eu vivo isso. E, obviamente, parece uma coisa tão distante. Ele está falando de inimigos, está falando de um outro povo, está falando dos que odeiam. Eu sou bonzinho, ninguém me odeia. Cara, ele está falando das relações humanas. E as relações humanas precisam da presença de Deus, precisam do poder do Espírito Santo para haver uma transformação. Como é que você parte de um estado de ser odiado por alguém e você ir lá fazer o bem para essa pessoa? Como nós podemos praticar isso, se não existe amor por aquela pessoa? Afinal de contas, quando alguém nos machuca, não vamos ser mentirosos. Muitas vezes nós queremos revidar. Eu já falei em alguns cultos, e é uma passagem que me impressiona demais, se eu não me engano está em 1 Pedro, ele fala assim, Jesus, quando ele era ameaçado, ele não revidava. Ela falou, nossa, eu leio isso aqui e fico impressionado, porque Jesus ele entregava tudo para Deus, ele recebia, assim, vamos dizer, uma mágoa, uma ofensa, alguma crítica,
ele sabia pegar isso e conduzir para o Pai, e deixar na mão de Deus. E provavelmente ele fez isso, porque ele não ia pregar isso para a gente se ele não vivenciasse isso. Ele orou pelos seus inimigos. Ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele conseguia chegar numa pessoa, responder uma pergunta que ela fazia, mesmo que ele soubesse que aquela pessoa estava querendo colocar em xeque a autoridade dele. Ele foi lá e beijou o rosto do discípulo que estava traindo, e chamou de amigo, sem ódio, sem rancor. Então, Jesus pregou essas palavras com autoridade. Aliás, quando ele pregava e terminava a pregação, todos ficavam maravilhados, porque ele pregava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. O que será que os escribas e fariseus ficavam pregando? Olho por olho, dente por dente, porque assim fala a lei. E Jesus vem com um padrão novo. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa que nós temos que trabalhar no nosso coração. A Copa do Mundo, ela traz vários exemplos para a gente, para a vida, para você absorver para a sua vida, né? Desde um gol contra que alguém faz, como a equipe lida com o fracasso, ou até mesmo quando um jogador faz um fair play com outro, a gente pode aprender muitas coisas. E eu vi assim, nessa Copa, o nosso mundo ele não é cor-de-rosa, vocês sabem disso. Existem nações que elas possuem tensão uma com a outra, por questões históricas. E, de repente, você vê alguns jogadores fazendo atos provocativos, talvez no jogo, com a cabeça quente, mas ele esquece que isso está sendo repercutido no mundo todo. Eu estava conversando com a minha mãe, ela falou, o Djokovic ele é jogador de tênis, ele não é de futebol, ele não estava na Copa, ele é sérvio, ele é da Sérvia, e ele falou que ia torcer pela Croácia. E muita gente criticou ele, inclusive um político do país dele. Aí você fala assim, o que tem a ver? Mano, a gente é brasileiro, a gente nem sabe o que acontece daquele lado do mundo. Mas tem uma treta com eles lá e eles não se resolvem. É mais ou menos assim, né? O brasileiro que torceu pela Argentina na final aqui no Brasil. Mas lógico que nós estamos falando do ângulo do futebol. Lá é uma questão política, é uma questão de guerra, é uma questão de divisão de terra, é uma questão onde eles se consideram inimigos, onde eles se odeiam. E aí Jesus sentaria com os caras da Sérvia e da Croácia e falava assim, ó, amem os seus inimigos, se abençoem, façam bem um para o outro. É esse o discurso de Jesus. Mas para o homem que tem o coração duro, é difícil você se dobrar para esse discurso. Então aqui Jesus está apresentando, abrindo o livro para falar a respeito dos princípios do reino. E depois ele vai um pouquinho além, ele já fala de algo mais pessoal, né? Porque o inimigo parece estar tão longe, você ignora o cara, você não precisa mais olhar para a cara dele, você vai para o seu canto, mas aqui ele está falando de alguém que está bem perto de você. Ele fala assim, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Você entende que isso aqui está mais perto? O cara te bateu, o cara te roubou, o cara está exigindo algo de você. E ainda para esse, Jesus fala, ele bateu na sua face, dá outra face. No sentido de suportar, não no sentido de ser um otário que não sabe o efeito que aquilo tem na sua vida, ou por sentir algo que... quando alguém te dá um tapa na cara, fala a verdade, você fica no mínimo com vergonha ou com raiva, né? Você quer revidar. Ele está falando, não, oferece a outra. No sentido assim, eu estou disposto. Se isso aí te deixa feliz, se isso aí resolve o problema, então vai, segue adiante. Eu não vou resolver dessa forma. Jesus está ensinando o homem a olhar as coisas do ângulo que Deus olha. O homem pecou contra Deus, o que Deus fez? Foi lá e mandou fogo do céu e matou todo mundo. Não, ele deu o seu único filho para morrer pelos pecadores, por nós. Já começa aí o ato de dar, parte de Deus. O ato de abençoar, parte do Pai. E ele está trazendo esse exemplo. E, cara, eu não sei vocês. Eu leio isso aqui, eu fico um pouco temeroso, assim, porque eu falo, Deus, com certeza, se o cara vier tirar a capa, eu vou puxar de volta e ainda vou dar um couro nesse cara, eu não vou deixar ele levar a túnica. Mas Jesus falou, deixa que ele leve. Você lembra uma vez que Jesus estava pregando, e aí o cara levantou a mão lá e falou, ô Senhor, fala para o meu irmão aqui dividir herança comigo. Vocês lembram disso? Ele estava falando assim, Jesus, você é juiz, você tem poder para intermediar, você tem poder para convencer o coração duro do meu irmão para ele dividir herança comigo. Jesus falou, não vim fazer isso aqui não. Vocês estão querendo resolver coisas aqui da terra. E aqui nesse discurso você vê Jesus falar assim, isso é passageiro.
Isso não vale mais que a sua vida. Isso não vale mais que os seus relacionamentos. Abra mão. Isso aqui tudo, eu já estou indo lá para o final, né? O resumo é, negue-se a si mesmo. E como é difícil a gente negar a nós mesmos. É muito difícil, irmãos. Mas nós estamos olhando para nós, né? Nós temos que olhar para o poder de Deus que vem nos capacitar para viver essa vida. Porque nós somos muito egoístas. Eu compartilhei, acho que no carro, né, quando a gente estava indo ontem no chá de bebê, acho que foi no carro que eu compartilhei. Eu estava indo dormir no dia anterior, e aí eu sentei na minha cama e vi o meu livrinho devocional, que eu leio, eu não leio todo dia, mas de vez em quando eu leio, é um livrinho pequeno do Tozer, e eu olhei assim, sabe quando parece que o Espírito Santo fala, pega esse livro e dá uma lidinha? E aí eu abri assim naquele dia, e ele estava falando sobre a essência da humanidade, que na verdade o homem, ele sem Deus, ele é péssimo, ele é ruim, ele é mau. E aí ele fala dos filósofos que falavam sobre isso, e cita um filósofo que deu um exemplo, da gente vendo 2 cachorrinhos brincando num jardim. Vocês já viram os cachorrinhos brincando na praia, no jardim? Aí ele falou, você quer ver essa brincadeirinha acabar? Taca um pedaço de carne para eles brigarem entre eles. Eles vão se matar por causa daquele pedaço de carne. Ele fala, pois bem, o ser humano consegue ser pior que esses animais. Porque às vezes é por menos coisa que a gente briga. Às vezes a gente tem atos mais de animosidade do que esses bichos que agem por instinto. E a gente escolhe fazer isso. Então ele estava falando o quê? Da depravação total do homem. Da necessidade da graça, do perdão e do amor de Deus. Talvez você olhe para vocês e fale assim, eu não sou tudo isso, eu não sou tão mal assim. Mas olha bem fundo no seu coração. Sem o amor de Deus, quem somos nós? Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, como nós podemos perdoar alguém? A gente não tem essa natureza, irmãos. A nossa natureza ela é pecaminosa. E ela precisa completamente do sacrifício de Jesus. Do sangue que foi derramado na cruz para perdão dos pecados. Então, isso aqui só é possível, irmãos, debaixo do sacrifício que Jesus fez. Porque aqui você se anula, você se nega. E é isso que Jesus pregou para nós. Nós vamos esclarecer mais esse ponto. Vamos caminhando e evoluindo a respeito desse pensamento que Jesus está construindo. Agora que é engraçado, porque ele vai falar 3 méritos, né? Que méritos vocês teriam ser? E mérito, eu não sei se você sabe, mas significa ganho, lucro, proveito, merecimento. Então, eu vou substituir essa palavra por, vamos dizer, qual seria o proveito, qual seria o ganho, tá? Então ele fala assim, qual seria o ganho de vocês se vocês amarem os que te amam? Até os pecadores amam os que o amam. Ele está falando qual é a diferença entre a gente, qual é o lucro que a gente tem se a gente amar quem nos ama, porque qualquer um faz isso. Isso é a base do ser humano, é amar aquele que está do seu lado. Se você vai defender, vamos supor, o William, você vai defender o Tiago ou o Lucas? Não sei quem está errado, mas o Lucas é meu irmão, eu vou defender meu irmão. Eu não sei se você vai responder isso, melhor você responder depois, porque seu irmão já olhou ali e ficou assustado. Mas normalmente é assim, a gente pega aqueles que são mais próximos e a gente defende. Eu lembro uma vez no seminário, a gente estava estudando sobre o Islã, né, islamismo, e lá na Inglaterra tem uma praça que chama Corner Speak, parece, alguma coisa assim, speech, eu não lembro. É como se fosse um canto separado numa praça, que qualquer um pode subir lá e começar a discursar, e aí junta um monte de gente para ouvir. Parece as coisas da Praça da Sé, né? Mas acho que lá deve ser com mais ordem. E aí tinha um cara, Josh, acho que era Josh o nome dele, e ele conhecia muito, ele era cristão e conhecia muito do mundo muçulmano. E ele subia lá para pregar e começava a falar que Jesus era Deus e tal, e aí os muçulmanos se juntavam lá e começavam a lançar perguntas e questionar. Ele falou que já puxaram a barba dele, já quebraram o óculos dele. Tipo, os caras ficavam revoltados com as perguntas que ele fazia. E ele ia lá fazer esse discurso, e aí uma vez um ateu foi lá e tirou sarro dos dois, tanto do muçulmano que estava lá questionando ele, quanto ele que estava fazendo o discurso. Aí o muçulmano virou e falou assim, você não se mete, cara, porque nós estamos falando de Deus, você não conhece Deus. O muçulmano defendeu ele porque existia alguém que estava trazendo uma ofensa maior. Né? Assim, eu estou discutindo com ele porque eu falo que Jesus não é Deus, mas existe um Deus. Você nem crê em Deus, então fica quieto, sai do discurso. Então o muçulmano fez isso. Eu estou querendo dizer que quando a gente tem uma associação ou uma identificação com alguém, a gente considera esse cara o nosso próximo. Mas Jesus não fala, esse aqui é o nosso próximo, o cara que eu me dou bem. O próximo é o samaritano, que ninguém gosta.
O próximo é aquele mendigo na rua que a gente passou batido por ele e entrou aqui na Pão sorrindo. O próximo é o cara que se odeia da sua sala. O cara que te zoa, o cara que fez bullying em você. Então é isso que Jesus está falando aqui. Qual mérito, qual lucro, qual ganho, qual merecimento nós temos se a gente amar os que nos amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que lucro vocês terão, qual mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Isso é legal, né? Você foi lá, me deu um banquete, né? Me levou para comer a galinhada lá, né? E aí, então vou lá, vou levar uma sobremesa. O cara está me fazendo bem, eu vou lá e faço bem. Jesus está falando, cara, isso é o básico. Quero ver você fazer o bem para aquele cara que está te fazendo mal. Ele fala, que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Ele está colocando todo mundo na mesma categoria. E depois ele termina com outro terceiro mérito, né? Qual mérito vocês terão se emprestarem à pessoa de quem espera devolução? O boss está precisando de R$100, ele vem me pedir. Eu falo, o boss é rico, mano, ele vai me pagar amanhã. Então, tá aqui, boss, beleza. Depois você põe na minha conta. Agora vem o cara lá, cheio de dívida, o cara quebrado, o cara sempre encrencado com um monte de coisa. Ele fala, cara, me dá R$100. Fala, mano, esse cara aí não vai me devolver esses R$100. Eu vou sair perdendo. E Jesus está falando isso. Que mérito vocês terão se vocês emprestarem para as pessoas que esperam com devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Você entende que Jesus ele começa a usar coisas do cotidiano, coisas bem comuns do nosso dia a dia, para mostrar como é o coração do homem e como são os princípios de Deus. E eu vejo que isso tudo é como se a gente tivesse que olhar mesmo com os olhos da fé. A gente tivesse que andar com o coração assim, atento para as coisas eternas, para as coisas futuras, para as coisas que não vão se desfazer. Porque se a gente olha para uma dívida, se a gente olha para alguém que fez mal para nós, isso passa. Isso é passageiro. Isso fica, isso não vai seguir adiante. Então Jesus quer que a gente sempre lide com o outro, lide com as situações, tendo em vista o quê? O porvir. O galardão que Deus tem para nós. No Sermão do Monte lá de Mateus, ele vai falar, se você der esmola, não deixa a outra mão saber que você está dando esmola. Se você ora, não fica lá em pé orando, tal, se achando. Vai para o seu quarto, ora de boa. Deus está lá em secreto e Ele vai te recompensar. Se você fizer um jejum, não sai lá com aquela cara triste, estou fazendo jejum, cara, olha como eu estou sofrendo. Ele fala, vai lá, lava o rosto, põe um shampoozinho, tal, sai lá com a cara boa. Porque Deus está vendo que você está fazendo jejum, você não precisa ficar fazendo alarde. Então ele está falando de coisas do coração e de coisas que Deus recompensa. Talvez você vai fazer o bem, não vai ter mérito nenhum perante os homens, mas Deus está vendo. E o seu coração, ele está disposto a obedecer os princípios de Deus, os princípios do reino, ou os princípios do mundo, os princípios do homem. Aqui que está o ponto. E aí ele fala assim, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa, tem uma recompensa, irmãos, que terão, será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Com os ingratos e maus. Vamos até aqui. A minha anotação aqui foi que a relação com Deus é que torna possível tais atitudes. Se nós não temos um relacionamento com Deus, a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue olhar o nosso inimigo e amá-lo como Deus está pedindo para a gente amar. E é quando a gente vai ouvir o discurso humano, inclusive dentro da igreja, assim, você não precisa gostar do cara. Você não precisa andar com o cara. Você não precisa olhar para a cara dele. Você perdoa e tá bom. Jesus não está falando isso, de modo algum. Ele está falando, se o cara é seu inimigo, você vai se comportar perante ele como Cristo faria. Você vai ser Jesus na vida desse cara. E, na verdade, posso falar, isso envergonha a pessoa. Para quem não dirige, ok, mas para quem dirige, você já fez uma barbeiragem, você já levanta a mão assim, desculpa, o cara, tá bom. Tem uns que não, né? Mas normalmente o cara baixa a guarda. Porque ele espera que você vá também com a espada na orelha dele. E ele já está preparado para te revidar. Aí, a partir do momento que você... desculpa, eu errei. O cara se desarma. Ele pode estar nervoso, mas ele... Não, o cara reconheceu. Já aconteceu isso comigo também. Eu estou nervoso, o cara, desculpa. Eu falei, tá bom, vai lá, vai em paz. Então, irmãos, é isso. É uma mudança de comportamento, mas com base no relacionamento que nós temos com Deus. Um outro comparativo com o sermão de Mateus. Jesus fala assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí ele continua,
Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Pois essa é a lei e os profetas. Jesus está ensinando isso para os caras que estavam acostumados com a lei. Estavam esperando o Messias, estavam esperando uma transformação e tal. E Jesus fala, se você quer viver dessa forma, bem-aventurada, né, como começa o sermão, faça aos outros o que você quer que eles lhe façam. Porque essa é a lei e os profetas. Aí mais para frente, você vai ler sobre quando Jesus fala do mandamento mais importante. Quem faz essa pergunta para ele é um cara perito na lei. E Jesus fala, o maior mandamento é amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua força, seu entendimento e tal. E o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. E fala, porque desse mandamento depende toda a lei e os profetas. Quando Jesus fala desse mandamento maior, vamos dizer assim, ele associa isso à lei e os profetas. E aqui, nesse trecho, ele está falando, essa é a lei e os profetas. Você fazer ao outro o que você quer que façam a você. Já pensou se o mundo fosse assim, não seria bonito? Você gostaria que o cara pichasse o muro da sua casa, você vai lá e picha o dele? A lei de Deus torna o homem livre, mas o homem ele não entende isso. Quando ele fala, não adultere, é porque ele está falando, cara, essa mulher tem um dono. Ele é a cabeça dela, e eu abençoei, eu juntei. Não cometa esse tipo de coisa. Mas aí o mundão vai lá e não quer nem saber. Então isso fere os princípios de Deus. E Deus nos coloca no patamar que, lembra do começo da pregação? Deus se agradou em nos dar o seu reino. Ele convida todos nós para fazer parte desse reino. Mas esse reino tem um rei, esse reino tem regras, esse reino ele funciona de uma forma que nós precisamos nos adequar à forma como ele funciona. E Jesus nos ajuda nesse processo para que a gente viva como um cidadão do reino. E aqui ele está mostrando, faça isso como se fosse alguém fazendo para você. Quando você revida algo a alguém, você tem que pensar, se fosse comigo. O problema do cristão, quando eu falei falei daquela historinha do Tozer, lembram? Do cachorrinho e tal. Na verdade, o resumo de tudo que Deus me ensinou naquele dia foi sobre o meu egoísmo. O como eu só olho para mim. O quanto ainda existe dentro de mim um velho homem que quer se manifestar em todo momento. Egoísmo. É por causa do egoísmo que a gente não consegue viver assim. É por causa do nosso ego. É por causa de olhar no nosso umbigo. Então a gente fala assim, beleza, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Não, a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente continua se amando mais do que amamos o próximo. A gente continua amando mais a nós mesmos do que nós amamos a Deus. E aí começam os problemas das coisas. E aí Jesus traz um comparativo. Quem nós vamos imitar? Ele fala, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Misericórdia você estende para o outro, não para você mesmo. Misericórdia você vai estender para o próximo. Ele fala, haja dessa forma, porque o Pai age assim com vocês. Ele é o nosso exemplo. E Jesus fala, eu vim falar e fazer tudo que eu vejo o Pai falar e fazer. Uma réplica do Pai. Engraçado, né? Eu não sei quem postou, eu estava vendo no Facebook, tinha um videozinho de um menino, acho que de 8 ou 6 anos, acho que é chinesinho, ele imitava o Bruce Lee. E aí ele fala assim, desde o meu primeiro ano, eu assisto os filmes dele. E ele lutava mesmo com os tchacos, assim, ele fazia flexão, ele tinha até um corpo definido, mas 6 anos. E eu falei, mano, esse cara é uma réplica do Bruce Lee, coisa que a gente não vai conseguir fazer em 10 anos, ele fez. Em 6, talvez menos, né? Porque ele, com 1 ano, começou a assistir. Eu não sei como é que é o treinamento desse moleque. Depois vocês tentam procurar mini Bruce Lee, sei lá. Não agora, por favor, presta atenção no culto. Mas eu fiquei pensando, esse cara está seguindo alguém, ele está imitando o modelo de alguém, ele quer ser o Bruce Lee, o próximo Bruce Lee. Então ele tem uma referência. E quando Jesus vem na Terra, ele é a nossa referência. Mas às vezes a gente parece que não se interessa muito pela referência que Jesus nos deixou, né? Mas aqui ele fala, a minha referência é o Pai. E a Paulo também, né? Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí Cristo deve falar, sejam meus imitadores como eu sou do Pai. E o Pai não vai falar isso de ninguém, ele fala, me imite, seja como eu. Né? Tenha a minha essência dentro de você para você agir como me agrada. Então Jesus ele aponta para o Pai, seja misericordioso como o Pai é misericordioso. E aí outras coisas com relação ao próximo, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. E aí vem um ponto sobre o dar, né? Deem e lhe será dado,
Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Como ele finaliza esse sermão do monte, ou da planície, ou do Lucas lá, eu creio que esse final ele aponta para Deus. Ele fala, seja misericordioso como Deus. Não julga, porque quem vai julgar é Deus. Não condenem, porque quem tem poder para condenar é Deus. E perdoem, porque Deus já perdoou vocês. Toda a fonte dessa vida cristã está em Deus. Ele é a fonte. O nosso relacionamento com Ele importa. As nossas atitudes que nós estamos tendo hoje têm a ver com como nós estamos nos relacionando com Ele ao longo da nossa existência. Vindo ou não na igreja, fazendo ou não fazendo devocional, prestando atenção ou não prestando atenção no culto. A sua vida está dizendo algo para o mundo. E o seu relacionamento com Deus influencia completamente isso. Já que nós terminamos falando sobre dar, você viu que aí, a medida que está sendo dada, ela é o quê? Ele fala um monte de coisa, calcada, sacudida, transbordante, ou seja, Deus, ele não fica miguelando. Quando Deus dá, ele dá com abundância. Ele dá com gosto, ele dá com alegria. Ele não faz conta. Ele realmente dá, ele dá tudo, ele deu Jesus por nós. E aqui nós temos uma outra passagem lá em Atos, e aí já é Paulo. Ele fala assim, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. É melhor dar do que receber. Mas olha que interessante que ele fala antes. Porque a gente não precisa pegar só esse princípio, melhor dar do que receber. Tá, legal. Mas ele fala antes que ele se esforçou arduamente para ajudar os fracos. Ele estava falando isso para uma igreja, porque ele estava indo para um outro ponto. Ele estava falando isso para um grupo de irmãos. É como se ele quisesse lembrar, mediante um trabalho árduo, ajude os fracos. E se ele está falando de dar, pode ser coisa financeira sim, mas está falando de tempo, está falando de vida, está falando de relacionamento. Paulo ele falou, aprendi com Jesus isso. É melhor dar do que receber. Jesus, quando ele saía pelos povoados pregando, sei lá, de repente Jesus fala, não, eu vou ficar curtindo aqui o mar da Galileia, vamos pescar um pouco, fazer um peixinho assado. Não, ele ia e pegava o tempo dele, tudo que ele tinha, vamos dizer assim, ele se cansava também. A Bíblia fala que Jesus dormia, Jesus sentia fome, então ele pegava e se esgotava para abençoar vidas. Mesmo aqui na terra, mesmo sendo Deus, lembra lá de Filipenses, ele não usou esse atributo. Ele veio como homem, 100% homem. E ele andava lá, ele não ficou se teletransportando pelos montes para pregar para as pessoas. Ele ia andando com seus discípulos. Ele ouvia os discípulos falarem uns absurdos, a gente vai ver um mais para frente. E ele caminhava com eles e dava do seu tempo, dava tudo que ele tinha. Quando os discípulos estavam lá pescando, quando ele ressuscitou, ele até preparou lá um pouquinho de peixe para os seus discípulos. Então Jesus ele sempre demonstra isso. E se ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, quem somos nós para ficar retendo? Só guardado para nós. Lembra que eu falei do egoísmo? É meu, eu preciso, eu quero. Não, Jesus está abrindo o nosso entendimento e falando, quando você dá, você sente mais alegria do que quando você recebe. Aí você fala assim, duvido. Cara, pratica e você vai ver. Se você tem um coração que foi tocado pela palavra de Deus, e você coloca isso em prática, você vai experimentar isso. Se o seu coração ainda não está preparado, é um coração egoísta, cara, eu estou dando, mas está difícil, eu preferia estar recebendo. Quando você pensa em moedas e tal, é fácil. Agora pensa assim, numa quantia alta. Pensa em você abrir mão de ir lá para o Hopi Hari e de repente ficar com um cara que está enfermo lá no hospital. Dá o tempo da sua vida para isso. Não, eu tenho mais coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que passar de fase ali, tenho que falar com o meu clã, tenho que acumular alguns recursos. A gente fica muito voltado para as nossas necessidades. Tenho que ganhar um pouquinho mais. E a gente vai vivendo para nós mesmos. E a gente vê que a gente está distante do ensinamento de Jesus, do princípio do reino. Diante disso tudo que nós estamos falando, então, o que nós podemos fazer, né? Eu queria falar uma história aqui, eu não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Uma história que é muito interessante. Jesus, ele estava indo para Jerusalém com seus discípulos. E aí ele chamou os 12 à parte e falou as coisas que iriam acontecer.
de lá para frente. E olha o que Jesus falou. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Bom, vamos supor que eu vou falar para vocês assim, gente, semana que vem eu estou indo lá para o sertão, e eu sei que quando eu chegar lá, os caras vão me dar umas chibatadas, eles vão me aprisionar, eles vão deixar eu passar fome, eles vão me privar de beber qualquer líquido que seja, e eu vou estar lá padecendo na prisão, mas depois Deus vai me livrar. Qual seria a atitude de vocês? Ou vocês poderiam me impedir, ou vocês falam, vai logo, ou vocês falam assim, cara, você é louco, como é que você vai para lá para passar isso tudo? Você não precisa passar por isso. Ou então, de que forma Deus vai te livrar? Como é que isso vai acontecer? Trazendo para essa história de Jesus, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que nisso, assim que Jesus pronunciou essas palavras, Tiago e João se aproximaram dele e falaram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus acabou de falar, eles vão cuspir em mim, eles vão zombar de mim, eles vão me xingar, eles vão maltratar o Filho de Deus. Só que em 3 dias eu vou ressuscitar. Aí ele fala uma coisa gloriosa, mas eles não estavam nem aí para isso. Eles falam assim, Jesus, espera aí, depois você fala disso, eu quero pedir um negócio para você, eu quero que você preste atenção e que você atenda aquilo que nós estamos te pedindo. E aí ele falou assim, é muito louco esses caras, ele falou assim, o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Cara de pau. Jesus falando, eu vou sofrer, eu vou ser humilhado, eu vou abandonar vocês, quer dizer, não por minha vontade, mas porque eu vou ser entregue na mão dos gentios também. E os próprios chefes da sinagoga vão me prender. Eles falam assim, Jesus, tudo bem, mas garante o nosso ali no céu, eu quero ficar à sua direita. Aí os outros discípulos, mais desembestados que eles, começaram a ficar indignados com Tiago e João, começaram a brigar também. Aí Jesus, com aquela paciência, chamou todo mundo e falou o seguinte, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus pegou assim, você quer sentar à minha direita, à minha esquerda, porque você quer mandar, você quer ser governante, você quer ser o cara. Mas entre vocês não vai acontecer isso. Não pode ser assim. Pelo contrário, Jesus falou, é mesmo o discurso do sermão. Tudo que você está fazendo, ouvindo o mundo falar, faz o contrário. Ele fala, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem aqui quer ser servo? Quem quer estar escalado para limpar o banheiro aqui da igreja? Não, a gente não quer. A gente quer curtir a vida, queremos estar bem, queremos estar numa posição elevada, queremos que as pessoas nos olhem, nos cumprimentem e falem, nossa, você é bom. E ele fala, se alguém quiser tornar-se importante, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Melhor é dar do que receber. Jesus falou, eu não vim aqui para que todo mundo me aplauda porque eu sou filho de Deus. Eu vim dar a minha vida. Eu vim com esse objetivo. Eu vim dedicar o meu tempo para que as pessoas entendam que Deus as ama. Eu não vim à toa. Eu não estou perdendo meu tempo aqui. Eu estou dando. Esse é o coração de Jesus. E aí eu pergunto, o que nós vamos fazer diante desses princípios? Vocês viram, os discípulos, se a gente estivesse olhando essa cena, a gente fala, mano, o que esses caras estão fazendo? Mas se nós estivéssemos lá, nós talvez faríamos coisas até piores. Eu quero chamar a atenção. Vocês lembram quem que eram as figuras? Tiago e João. João, depois, ele foi conhecido como o discípulo do amor, o apóstolo do amor, o que quer que seja. Ele foi, talvez, um dos últimos a morrer. E ele falava muito de amor nas suas cartas. Eu creio que esse cara foi transformado. Senão a gente rasga metade da Bíblia ali. João, ele foi transformado e ele foi lá e serviu. João, ele se conformou à pessoa de Cristo e se tornou um servo. Ele já não queria mais ter aquela posição. E Tiago, o que você me fala de Tiago? Tiago até conseguiu a posição, porque ele era o líder da igreja. Mas em nenhum momento você vê ele se colocando como uma autoridade suprema, religiosa e tal, que vai oprimir todos aqueles que falarem algo contra ele. Tiago ele ainda falava assim, pode pregar para os gentios, mas eu só vou pedir uma coisa. Não vai comer carne com sangue e cuida das viúvas, cuida dos pobres. Tiago se atentou para isso. Mas ele era o líder da igreja. Bem diferente, dos papas antigos lá,
que ficavam pedindo grana para o povo. E até hoje, na verdade, mas não é papa, né? Hoje em dia são os apóstolos e tal. É totalmente diferente do que Jesus ensinou. Esses caras deram a vida pelo Evangelho. Eles deram a vida pelo reino de Deus. Eles deram a vida porque eles conheceram o próprio Cristo. Esses princípios que eles ouviram lá no começo da caminhada foram entrando no coração deles conforme eles caminhavam com Jesus. E quando Jesus de fato ressuscitou, ali começou a transformação para todo aquele que crê. Inclusive para nós, a partir do momento que nós olhamos para a ressurreição de Cristo, a gente fala, todas as coisas se cumpriram. Tudo aquilo que Deus prometeu, aconteceu. E com certeza vai acontecer, tudo ainda que não se cumpriu, vai acontecer, porque está registrado na palavra. É essa fé que nós precisamos ter. Então não é um monte de regra que Jesus falou, ó, faça isso, ame o seu inimigo, ó, é obrigação sua. Ele não falou isso. Ele coloca o princípio, o reino é assim. Quem vive no reino vive assim. E eu vou te capacitar para viver isso. Essa é a caminhada com Jesus. Senão, sinceramente, é impossível você viver o sermão, os princípios do reino. É muito impossível para a nossa natureza enxergar o dar como melhor do que receber. Quando você muda do emprego, o que você está procurando? Melhores condições, melhor salário, melhor reconhecimento. Ah, então eu tenho que ficar no mesmo emprego a vida inteira? Não estou falando isso. Mas estou dizendo, o primeiro passo que pode nos motivar a crescer na vida é a gente olhar para nós mesmos e falar, eu preciso disso. Não olhar para a necessidade do reino e falar, Deus, é lá que o Senhor quer que eu esteja? Nem todos estavam, mas a gente foi naquele negócio de vocação, como é que era? Trabalho, vocação e missão. Aí tinha uma das meninas que estavam lá que falaram que ela era muito competente, mas ela escolheu trabalhar numa ONG e o trabalho dela tinha muita influência naquelas pessoas. Não era um trabalho que todo mundo fala, nossa, ó, o cara é médico, tem pós-graduação, tem isso, tem aquilo, nada contra os médicos. Mas às vezes o cara é médico, ele é bom. Se o cara é sei lá, fala aí alguma coisa, um publicitário, fala, não, mano, esse cara aí não estudou direito, fica desenhando a vida inteira. Não é assim. Deus chamou cada um com um propósito. Inclusive, se esse médico for dedicado e doar o seu tempo para cuidar das pessoas, abençoar vidas. A gente conhece algumas pessoas. Nas férias, o médico trabalha pra caramba. Chega nas férias, ele vai lá para os ribeirinhos, cuidar de gente pobre que ninguém vê, que ninguém conhece. Volta, fica na dele. Está fazendo para Deus. Está dando o tempo dele. Ah, então nas minhas férias eu tenho que ser missionário? Não, você é missionário todo o tempo. Você não precisa de férias para ser missionário. Mas se em algum momento você quiser reservar um tempo da sua vida, especificamente para ir e abençoar alguém, não precisa ser muito longe, você vai perceber que dar é melhor do que receber. A gente falava do Promifé, a gente ia evangelizar nas casas, voltava contando um monte de testemunho. Por quê? Porque a gente recebia o cafezinho? Porque a gente ganhava um bolinho da tia lá, da vovó? Não. Porque a gente compartilhava o evangelho. A gente estava dando de graça o que a gente recebeu de graça. E aquelas pessoas se sentiam alimentadas, se sentiam supridas, sentiam o amor de Deus. E isso é o que Jesus quer dizer com dar é melhor do que receber. O que Jesus poderia receber aqui na terra que o Pai já não tinha dado para ele? Ah, eu vou andar aqui por toda essa região para que eu seja conhecido e eu seja o próximo imperador. Não, ele não tinha essa ambição. Ah, então ele ficou vivendo aleatoriamente até que aconteceu as coisas na vida dele? Não, ele vivia com propósito. Então é assim deve ser a nossa vida com Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um objetivo específico para você. Mas tem esses princípios. O que nós podemos fazer de forma prática? Sem ser a resposta padrão. Ah, vamos orar e ler Bíblia, que isso agrada a Deus. Nós precisamos mudar atitudes. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar o nosso comportamento com relação a Deus e com relação ao próximo. Ah, mas eu estou me esforçando. Cara, não é uma questão só nossa. Depende do poder de Deus, depende da graça de Deus. Depende de ouvir, crer, obedecer e praticar. É um exercício. Talvez você não vá amar o cara que te xingou hoje, mas na próxima você pode pensar melhor e tentar reagir de uma forma diferente. Essa é a proposta que Jesus vai fazendo para nós. Eu dei exemplo dos discípulos, porque Jesus já tinha pregado essas palavras, Jesus já estava indo para Jerusalém, porque sabia que ali já ia ser praticamente o fim da sua caminhada, e falou para os caras, vai acontecer isso. Só que eles ainda tinham aquela mentalidade do velho homem. Eles ainda enxergavam coisas que tinham interesse
próprio e pessoal, não interesse do reino. Mas lá na frente eles foram transformados. Lá na frente, quando veio o Espírito Santo, eles nasceram de novo. Eles se converteram. E eles conheceram o Senhor de uma forma que mudou completamente a vida deles. Essa é a minha expectativa para nós. Que a gente vá caminhando com Cristo e crescendo a cada dia. Praticando essas coisas, procurando entender qual é a dificuldade que eu tenho. Por que eu não consigo largar esse pecado? Por que eu continuo insistindo nesse erro? E o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, até um dia que aquilo lá é arrancado de dentro de nós. Porque o amor de Deus toma conta daquele espaço. E a vida começa a fazer mais sentido. E a gente começa a andar com mais alegria. E experimentar esse dar é melhor que receber. São os valores de Deus contra os valores do mundo, irmãos. Eu acho que nesse momento, o conteúdo da mensagem é basicamente esse. E o princípio principal dessa mensagem é falar sobre o dar. Você pode pensar sobre dar. O que eu posso dar? Eu acho que todos aqui têm capacidade, competência e recursos para dar para alguém que é muito mais necessitado que nós. Sempre existem pessoas mais abastadas que nós e sempre existem pessoas que são menos abastadas do que nós. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando da parte emocional, parte afetiva, às vezes até a questão física. Então, de repente, a gente precisa orar e entender, Deus, como é que eu posso ofertar esse dar? Como é que eu posso dar da minha vida para outros? Para que essas pessoas te conheçam. Isso aí tem a ver com o evangelismo, irmão. Não é sair com o bloquinho lá e falando das 4 leis, como eu digo. Isso é evangelismo. Você pensar e falar, como é que eu posso abençoar o outro com a minha vida? Com os meus recursos, com meus talentos, com a minha competência, com aquilo que o Senhor me deu, com o que eu alcancei até aqui, como é que eu posso investir em vidas? E com certeza isso vai manifestar a glória de Deus. E você vai ser avivado, vai ser renovado. Porque você vai estar compartilhando aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Eu acredito que o caminho do discipulado é um pouco isso. Você passa um tanto de coisa com Deus e você oferece recurso para aqueles que estão vindo depois, que não têm essas experiências. Você não vai vetar o cara de ter experiência, mas você vai instruir, você vai compartilhar a sua vida. Você vai dar recursos e falar assim, aqui você vai caminhar melhor. Então essa é a vida cristã, irmãos. É construção, é passo a passo, é de fé em fé, de glória em glória. E nós podemos experimentar de forma poderosa isso que Jesus nos ensinou, que é a maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Vamos ficar de pé então e ter um momento onde a gente se coloque diante do Senhor e leva a sério essa mensagem. Se você pensar, por exemplo, no ambiente aqui da Pão da Vida, o que você pode fazer para que se torne algo talvez melhor, talvez mais interessante, talvez a sua vida, fazer a sua vida valer a pena no ambiente que você está. Seja na igreja, seja na sua casa. O que você pode contribuir na sua casa? O que você pode dar para ajudar a sua casa, a sua família? São coisas práticas, talvez coisas bem pequenas, mas que vão fazer toda a diferença. E que Deus vá trabalhando no nosso coração, para que a cada dia a gente tenha uma maturidade e a gente consiga andar de acordo com esses princípios do reino. Amém? Então faça aí o seu momento com Deus, responda essa mensagem ao Senhor.
Senhor, nós estamos na Tua presença e nós reconhecemos dentro de nós áreas onde nós ainda somos egoístas, áreas da vida, Senhor, onde a gente quer reter as coisas só para nós, e mesmo conhecendo os princípios da Tua palavra, ainda assim tem sido tão difícil andar de uma forma diferente, Senhor. Mas eu quero orar, Deus, junto com meus irmãos aqui, cada um intercedendo no seu canto, orando para que o Espírito Santo venha quebrar barreiras em nosso coração, para que a gente seja desprendido dessa vida, Senhor. Que o Senhor ensine cada um de nós a andar de acordo com os princípios da Tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos guiar a toda a verdade, nos apontando Cristo, para que a gente siga Ele por onde Ele estiver, aonde Ele estiver. Que a nossa vida seja transformada, Senhor, por meio de práticas, de ouvir e praticar a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo quebre barreiras no nosso coração, nas áreas de relacionamento, Senhor, onde há falta de perdão, nas áreas de relacionamento onde há inimizade, Senhor, que o Espírito Santo venha tocar nessas áreas e nos levar a ter um coração perdoador, porque o Senhor já nos perdoou. Cura o nosso coração, Senhor. Nós proclamamos o Senhor, falamos que estamos na Tua presença, que somos salvos, mas muitas vezes a gente tem falhado nesse ponto, Deus. Mas a Tua graça ela é abundante sobre nós. O Senhor permite que a gente entre no Seu reino. O Senhor deu o Seu próprio Filho. O Senhor derrama do Seu amor sobre nossos corações. O Senhor sempre foi um galardoador. O Senhor sempre foi dadivoso, Deus. E nós queremos receber hoje, pela fé, crendo que o Senhor já liberou perdão sobre nós, sobre a nossa vida. Que o Senhor tem poder para curar o nosso passado. Que o Senhor tem todo o poder e autoridade para transformar, Senhor Jesus, os relacionamentos que nós temos. Que eles sejam de acordo com o Senhor. E que a partir disso, Senhor, a partir de uma vida restaurada e curada, nós possamos viver novos relacionamentos, Senhor. Abençoar mais vidas, alcançar mais pessoas. Levar a Tua palavra sem medo, Senhor Jesus. Sem olhar para nós mesmos, pensando o que vão pensar de nós. Sem olhar para nós mesmos, olhando as nossas falhas, olhando as nossas limitações, mas olhando para o Senhor que é poderoso, autor e consumador da nossa fé. Coloca no coração de cada um de nós, Deus, como nós podemos usar melhor o nosso recurso, usar melhor o nosso tempo, usar tudo aquilo que o Senhor nos deu, todos os dons e talentos, Deus, para abençoar vidas. Tira da nossa mente, Deus, esse formato que nós abraçamos como igreja, de desenvolver programas e eventos para que aconteça o Evangelho. O Evangelho já está acontecendo, Senhor. O Evangelho ele não fica preso em quatro paredes. O Evangelho ele não fica preso naquilo que nós conhecemos ou não. Ele está solto, Senhor. Ele está sendo pregado. Ele está sendo vivido. E nós queremos fazer parte disso, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos levar por todos os cantos, Deus, para viver de forma livre a fé cristã, a fé no Senhor, que está vivo. O Senhor está vivo, Jesus. O Senhor está aqui no nosso meio. E o Senhor vem nos receber mais uma vez nos Teus braços. Porque o Senhor nos ama. Porque esse é o coração do Pai. Que você se coloque perante o Senhor. Se for necessário haver confissão de pecados, que você confesse e que esses pecados sejam perdoados. Se houver necessidade de um quebrantamento, que você busque esse quebrantamento. Se houver necessidade de reconciliação, que você vá atrás dessa reconciliação, por obediência, por fé, por crer no amor de Cristo, porque o amor de Cristo está sobre você. Senhor, nós queremos entrar nesse movimento do Espírito, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos viver segundo a carne, não queremos viver segundo o padrão deste mundo. Nós queremos viver para Ti, Senhor. Então nos enche de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos nos assentar só para eu passar alguns avisos. E depois nós podemos ter mais um tempinho de oração um com o outro, uns pelos outros.
Em breve nós vamos começar esse propósito de orar pela igreja no mundo todo. Às vezes a gente fala de avivamento, a gente fala da volta de Jesus, né? Mas o quanto de fato nós estamos dedicando do nosso tempo para orar, não só por nós, não só pela nossa família, não só pela nossa igreja, mas pela igreja no mundo todo. Então que nesse tempo, durante o mês de agosto ali, o comecinho de setembro, 40 dias, a gente faça um propósito de oração. Quem sabe pode sair um tempo para você intensificar o seu tempo com Deus. Quem sabe Deus te direcione a fazer algo que vá realmente fazer você experimentar esse dar é melhor que receber. Então, que a gente possa separar um tempinho do nosso dia. Pode ser 10 minutos, 5 minutos, meia hora, que seja, não importa o tempo. Mas que a gente, conscientemente, a gente comece a interceder pelo povo de Deus espalhado ao redor do mundo. Eu não sei se vocês lembram do Empik, né, o meu amigo do Nepal. Ele está lá no Nepal já faz um tempo. A última vez que ele veio aqui, acho que faltavam 10 dias para ele viajar, alguma coisa assim. Foi bem próximo da viagem dele. E esses dias ele me mandou um relatório e ele falou para orar por eles, porque o Nepal está começando a restringir visto quando a pessoa tem uma atividade cristã no território do Nepal. Por exemplo, ele foi para lá, ele não foi como pastor missionário, etc. Ele entrou como estudante. E a ideia era ele conseguir fazer um curso, fazer uma faculdade e nesse tempo de permanência pregar o evangelho. E se vocês sabem bem, né, lá o projeto Meninas dos Olhos de Deus estão lá há muitos anos. E inclusive eles deram uma pausa nas atividades deles para que o governo não surpreenda eles e de repente cancele tudo que eles estão fazendo e mude todo o propósito do projeto, assumindo para eles a responsabilidade de cuidar desse projeto. Então os irmãos lá estão sim passando por uma perseguição. Parece que não. Um casal de pastores foi deportado de lá, porque descobriram que eles tinham atividade religiosa. Então mandaram eles de volta para casa, se não me engano, pastores filipinos. Então a gente tem que estar atento, irmãos. Isso acontece no Nepal, imagina o que está acontecendo no mundo todo. Né? Ao mesmo tempo, o movimento da igreja continua. Pessoas estão dando a sua vida pelo evangelho. Pessoas estão alcançando os muçulmanos, pessoas estão alcançando os judeus, pessoas estão alcançando chineses. Todos os povos precisam ser alcançados até que Jesus volte. E de repente você fala assim, mas eu não sei como é que eu posso fazer para ir lá. Ok, então ore. Todos nós podemos orar. É o mínimo que nós podemos fazer, é orar pela igreja. Para que ela fique firme frente às tentações, para que ela fique firme diante das armadilhas de Satanás. E a nossa igreja também, nós precisamos revestir de oração. Os nossos líderes, os nossos jovens, nossas crianças, as famílias. Então, não cruza os braços achando que não tem nada para fazer. Comece em oração, amém? Então, que nesse dia a gente possa alinhar nossa vida de oração e interceder pela igreja no mundo todo. Já que você quer entrar nesse esquema de oração, então já vamos pedir mais um pedido de oração, né? Orar pelo evangelismo que vai ter em Guaianazes. A Jane e o Sandro, né, eles estiveram em contato com a pastora Kátia e eles estavam organizando ali uma festa julina para alcançar crianças e mulheres, né? Especificamente, com um trabalho que eles já vêm desenvolvendo, inclusive durante a semana agora, eles vão fazer todos os dias um trabalho nas praças, um trabalho de evangelismo, um pré-evangelismo, ou até mesmo, né, se Deus abençoar, já vai começar a colheita. Então, quando a equipe chegar lá, vai ser um suporte positivo, nós estamos indo doar um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso conhecimento para ajudar aquela comunidade carente. Então, o grupo precisa de muita oração, porque nós sabemos que nós não vamos lá simplesmente fazer uma atividade. Nós estamos indo lá falar de Jesus, levar salvação para os que estão perdidos, libertar os cativos, abrir vista aos cegos, né? Então, nós precisamos ir com essa autoridade de Cristo. E a igreja nos envia por meio da oração. Amém? Então, que contribuemos com um tempo para orar. Dia 21 é sábado, está logo aí, né? Então, lembre durante a semana de orar por cada integrante, cada participante. E por último, nós temos aqui a oração do Ministério Infantil. Já está perto também, né? Vai ser o Dia dos Pais em breve. Eles estão fazendo os ensaios aí, né? Tem uma peça, né? As criancinhas sempre vêm com uma surpresa. E os tios têm uma surpresa maior ainda, né? Eles estão doando do tempo deles, tal. Então a gente ore por eles também para fortalecer, para Deus dar criatividade, dar ânimo e orar por cada criança, para que elas venham conhecer a Cristo, amém? Tem mais algum aviso? Você quer falar do dia 1 a 5 de agosto?
Bom, queridos irmãos, paz. Eu só vou cumprimentar esse movimento de 40 dias de orações, começando dia 1º de agosto até 9 de setembro, tá bom? Então, é que eu não deu tempo, recebi isso ontem à noite. Então, é uma mobilização mundial, né? Já tem mais que 100 países participando desse 40 dias de oração, inclusive Israel e muitos países, né? E essa mobilização começou com os irmãos chineses e com uma liderança global. E essa vez que a gente foi para Israel, quando nós alinhamos com liderança de rabinos judeus messiânicos, eles também foram tocados, porque eles, como um irmão maior, eles estão apoiando tudo, então mobilizando o mundo inteiro, né? Então, até agora tem mais de 100 países participando. Eu não sei se a comunidade brasileira está indo, mas nós estamos dentro, porque o pastor Show é um dos que está mobilizando. E qual é o motivo? Né? Depois a gente vai passar em português. Né? Então, uma das causas tem uma promessa em Salmos, né? Salmo 2, 8, fala assim que você clama a mim, te darei nação como herança para vocês. Né? Então, na verdade, a herança, a maior herança que Deus nos deu no reino de Deus é alcançar nações. Tá bom? Então, e também em Joel 2,15, lá tem falando assim que, né, se nós jejuamos, choramos, entristecemos e voltar o coração para Deus, rasgando veste o nosso coração e voltar para Deus. Deus é cheio de graça, misericórdia, né? Tadinho em ir lá e tem abundância, graça, e Ele se arrepende de nos amaldiçoar, no sentido de nos julgar, né? Então é que assim o mundo está indo de cada vez mal para pior, né? Então vai mobilizar essa oração e a gente vai fornecer alguns dados para o pessoal, tá? A gente vai pegar essa comunicação global e são 5 áreas que a gente vai focar. Primeiro, essa área pessoal, né? Então, arrependimento na área pessoal que falta de respeito, temor a Deus, e o povo não ama a Deus de todo o coração. Esse é o primeiro arrependimento do povo. Eu quero perguntar para você: você ama a Deus de todo o coração? Quando você tem dinheiro, tem tempo, você dá a primeira parte para Deus? Você dá, realmente, você se preocupa em dar tempo para ganhar almas, dons talentos, o dinheiro para ofertar para ganhar missões? Você não faz. Você sabe que tem que fazer, por que não faz? Se arrepende. Essa é a mensagem. Não é retórica. Muitos cristãos estão vivendo pobreza porque não sabem dar para Deus. Ele vai se matando, trabalhando para se sustentar. E não tem graça e favor. Falta emprego, falta tudo. Por quê? Porque não sabe dar. E quando você dá primeiro para Deus, Deus te dá muito mais. Porque Deus excede generosidade. E aprenda. Muitas vezes, primeira coisa, a gente tem que se arrepender. Quantos irmãos estão se vendo a sua família sem se concentrar em Deus? Eu quero falar para os casais aí, ficar atrás, não ficar conversando quando você está no culto. É muito feio assim. Você está dando muito mau exemplo para muita gente. Família que não respeita casamento, não dá prioridade para Deus. E as pessoas esperam vida abençoada, mas não coloca Deus em primeiro lugar. Não tem jeito, querido irmão. A gente tem que orar pelo arrependimento lá dos casamentos, das famílias. A gente tem uma teologia totalmente errada. Queremos ser bênção, para a gente não respeitar a Deus, não praticar a palavra de Deus, não colocar Deus em primeiro lugar, e não vai ter. Porque precisamos de Deus. E a segunda, arrependimento é pela família. Terceira, a igreja. A gente está unido por propósito de Deus, para amar Deus de todo o coração, de cumprir missão, ou cada um vem procurar ter um interesse? É assim que a igreja não consegue influenciar o mundo. E terceiro, esse arrependimento. Vamos alinhar com Deus. Quarto, cidade. A cidade, infelizmente a gente fala como cidade.
O governo não está cuidando, está cheio de gente pobre, órfãos, ninguém cuida. E muitas vezes a igreja é apática. A igreja pode fazer algo? Pode. Se a gente tirar um pouquinho de tempo para orar, tirar um tempo para cuidar, tirar um pouquinho para somar. Muita gente ora assim, eu não tenho nada para dar. Não, você tem muito para dar, porque Deus te deu muita graça. Se o nosso culto não é um culto de arrependimento, um culto que não se deva mais amor a Deus, é um culto abominado, é inaceitável. Deus não aceita a gente de adorar de boca, mas coração longe de Deus. Deus não aceita esse tipo de culto. Então a gente vai orar por causa disso. Senão a gente, pastor, vai repetir retórica, encorajamento, mas essas pessoas não devem ser a Deus. Não acreditam que palavras de verdadeira. E último, pelas nações, corrupção, derramando sangue inocente. Então, são tudo isso que a gente vai fazer, jejum, oração de 40 dias, de forma global. O mundo não tem esperança. E se a igreja não levanta para orar, não vai ter esperança. A gente pode estar adorando a Deus, e Deus é muito bom, Deus nos abençoa, e a gente sabe que nossa nação precisa de cristão que se levanta para fazer diferença. Você pode fazer diferença quando você tira tempo para orar, para buscar a presença de Deus. Quando a gente tira tempo assim, Deus, usa a minha vida para mais pessoas que estão ao meu redor. Leva uma palavra de encorajamento, leva evangelho, leva uma coisa. Né? Acorda e fala assim, Deus, que hoje seja bênção para alguém. Não fica planejando dinheiro, tempo só para eu divertir, para eu curtir a vida, só isso. Então é isso. Essa é um encorajamento. Queridos irmãos, não tem muito tempo. O final do tempo está chegando. É época da graça. Então eu quero terminar com um encorajamento. Olha o mundo. Esse último mês foi um mês de diversão na Copa. O mundo apaixona pelo futebol, apaixona pelo craques, celebridades. E a gente vê tantos choros das nações, né? Inclusive o Brasil que perdeu. E hoje a França ganhou, né? E a nação fica feliz, somos o melhor país do futebol. Mas o que ganha com a nação? Quem vai ganhar são os caras que vai ganhar $1 milhão. Mas o que melhora o reino de Deus? Nada. Só que você, em paralelo, você vê o que aconteceu na Tailândia. Aquele time de futebol, 12 crianças, um técnico se perderam dentro da caverna. 1.000 profissionais. Um médico australiano, especialista em mergulho, estava de férias, curtindo tua vida. Quando ele viu que as pessoas estavam lá, ele falou assim, Deus me deu esse talento tudo. Ele saiu da tua férias, se apresentou voluntariamente e arriscou sua vida. E ele foi o último, o médico que acompanhou últimos dias, ele foi o último a sair. Olha a diferença. Um que dedicou sua vida para a salvação de vidas, correu o risco, tirou o próprio tempo para divertir, porque ele tem missão de salvar vidas. É triste quando a igreja perde essa visão. E quando a igreja vai atrás de uma visão de conquista de títulos, de realizações pessoais. A igreja tem que aprender com tudo isso. Somos uma igreja é uma equipe que resgata vidas. E quem resgata a vida, ele usa tudo para ganhar vidas. Amém? Usa tudo para alcançar vidas. Não perca esse foco. A gente não vem aqui para receber bênção. Deus já nos abençoou. Receber bênção é só pela fé. E o que a gente já tem, a gente pode dar. Porque Deus deu muito para nós. E começa a orar. Eu quero interceder, pedir de uma forma assim. Começa a orar por alguém na célula. Citar o nome das pessoas que você quer abençoar. Ora, Deus, usa a minha vida para resgatar. A mensagem na semana passada é para assim, tirar fortalezas, tirar cegueira espiritual, tirar orgulho, algo, sofisma, pensamento cativo, que é contra Deus, mas leva esse pensamento cativo a Jesus. Mas começando em nós, queridos irmãos. Amém?
Você acha que isso aconteceu, esse paralelo da Copa com Tailândia é à toa? É um recado de Deus para nós. Nós não somos pessoa que diverte só. Nós somos uma pessoa que está atento. E quem está atento, ele sabe que é preciso engajar para salvar vidas. Outro dia a mamãe me falou assim: minha filha, não sei, na férias, dorme até meio-dia, levanta, fica jogando, depois come, depois dorme, depois acorda, joga videogame, cansa, dorme de novo. Sabe que tipo de vida que é? Isso é uma vida sem sentido, uma vida perdida, uma vida sem missão, não sabe por que está vivendo. Mas quando alguém fala assim que não, Deus me preparou para salvar vidas, é que nem esses australianos, outros britânicos, muitas pessoas, quando souberam que tem alguém que precisa ser salvo, eles se propuseram voluntariamente. E aconteceu essa história de milagre, que comoveu o mundo inteiro. Essa é a missão na igreja. Missão resgate das vidas. Amém? Não estamos aqui para divertir. Tem muita graça e bênção de Deus. Amém? É muito sério cada culto. Cada momento é um momento que, querido irmão, a sua vida fala. Sua vida pode manifestar Cristo para inspirar alguém a crer em Jesus. Mas sua vida tão indiferente com Deus pode levar você mais longe de Deus, sabia? Você acredita nisso? Se você é um cristão, leva Deus nas coxas, vai. De qualquer jeito, as pessoas vão olhar para você e dizer: teu Deus não é verdadeiro. Mas se você leva a sério a Deus, não importa se tem dom, talento, dinheiro, não importa. Você é um cara comprometido com Deus, apaixonado por Jesus. Deus te ama todo o coração. Vou usar todo o meu ser, dom, talento, dinheiro, tudo que eu tenho para te amar e ganhar vidas. As pessoas vão, através de você, buscar Jesus. Vão falar: esse Deus é bom e verdadeiro. Não peca esse entusiasmo. Não peca essa fé. Eu só quero encerrar uma coisa. Você sabe o que o inimigo tem atacado cristão? Não é só família, não é só trabalho, não. Satanás tem atacado principalmente a fé dos cristãos. A batalha principal, chamada manter firme na fé. Sabe por que eu falo isso? Vi uma mensagem e me tocou muito. Porque os cristãos estão ouvindo a palavra de Deus, mas não acreditam mais nada. Não acredita que Deus pode mudar. Então não acredita em oração. Não acredita que a palavra de Deus pode mudar. Então ouve, não recebe no coração e não pratica. Porque perdeu a fé. Perdeu a esperança. E quando Deus termina esse capítulo 6, Ele falou assim: por que você me fala assim, Senhor, 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 e não pratica a palavra de Deus? Ele falou assim, ó: aquele cara que é prudente e sábio, ouve minha palavra, e ele obedece, ele cumpre. É alguém que construi a casa na rocha, a prova de qualquer tempestade. Mas aquele que ouve, esquece, não leva a sério, a sua vida está na areia. Qualquer coisa pode arruinar, e arruinar muito, muito mal. Resgata a nossa fé, amém? Acredita. Começa a fazer hoje, não deixa para amanhã. Deus, eu quero ser relevante no teu reino. É atitude de fé. Eu acredito no Senhor, acredito na tua palavra, acredito na tua missão. Eu quero fazer diferença, amém? Senão a gente envolve um montão de eventos. Fé. O que pode influenciar uma vida, uma pessoa, é ter o compromisso com Deus. Fala comigo: compromisso com Deus. A terra boa é aquela que recebe, ouve, não na cabeça, recebe no coração e persevera, crê, guardar e até que frutifique. Perseverança, compromisso, até ver fruto na minha vida. Amém? Então é isso que eu quero encorajar vocês.
Porque se a gente mobiliza, pessoal, vamos fazer mobilização, um novo evento, não vai acontecer nada. Mas compromisso, Senhor, eu estou comprometido com o teu reino. Eu quero ver algo acontecer no reino de Deus. A igreja se levanta. E você vai fazer. Você vai encorajar outro a fazer. Amém? Eu estou sendo bem duro com vocês. Mas eu vou te falar, porque eu amo muito vocês. Eu amo a igreja. Não quero ver igreja apática. Alienada. Faz conta que é um culto a mais. Não. Cada culto é um encontro com Deus. Cada palavra não é para passar em branco. É crucial para a nossa vida. É para construir na nossa vida. E ter mudança. Não me conformo em ficar parado. Amém? Eu tenho muito mais idade com você, mas eu tenho muito entusiasmo com Deus. Eu vou continuar essa paixão com Deus. Eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a vontade de Deus, eu amo a missão de Deus. Eu vou fazer tudo na minha vida, com minha vida, meu dinheiro, meu dom salemo, minha família inteira para Jesus. Amém? Nada mais importante do que isso. É isso que o coração do Pai espera. Melhor dar que receber. Vamos ficar de pé e terminar esse culto. Eu oro para que o Pai revele a todos nós que fora de nós, lá fora, na nossa vizinhança, na nossa família, tem muita gente ainda não conhece Jesus. E são gente que não sei quanto tempo vai sobreviver. São gente que, como se estivessem trancado, preso na caverna. E a corrida muitas vezes é contratempo. E por isso que o governo mobilizou tanto dinheiro, tanta gente para salvar aqueles 13 vidas, porque são vidas importantes. E essa é a missão de Deus na nossa vida. Se a gente não conseguir enxergar essa urgência, a gente perde a missão, a oportunidade de fazer a diferença. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu tive que compartilhar algo para que a gente faça essa diferença. Eu sei que é o Senhor que vai fazer. Mas nós, como servos de Deus, precisamos comunicar aquilo que vem de Deus. E tomar um compromisso de andar com Deus. Amém? Vamos lá. Vamos clamar a Deus e terminar esse culto. O que Deus te colocar, você ora. Talvez você de repente você ora pela pessoa. Você sabe que está na beira de um perigo de vida. Gente que precisa de salvação. Esse dia alguém me ligou. Uma avó, 90 e poucos anos. E está na UTI, está morrendo de medo. E pastor, ora pela salvação. Eu orei. Mas eu penso assim, puxa vida, ele tem 90 e poucos anos. Por que ninguém chegou lá e orar e falar, pregar a vida para a salvação para ele? Mas a gente não desiste, vamos orar para que Deus derrame a graça. Mas enquanto a gente tem, aproveita enquanto as pessoas estão vivas, tem chance de se arrepender. Vamos orar para que Deus faça a obra e seja um instrumento nas mãos dele para cooperar com isso. Amém? Aleluia, aleluia. É isto, melhor dar do que receber. Dá para ganhar vida, dá para abençoar a vida, dá para melhorar a vida, dá para melhorar a nossa nação. Porque Deus pode dar, Deus já nos deu. Aleluia, aleluia. Oh, clama a Deus agora. Olha para Deus, que use você e minha vida, todos, para a gente poder realmente ter essa visão, essa missão. Aleluia. O Senhor.
Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Querido Jesus, em Teu nome nós entramos na presença do Pai, cheio de amor e compaixão para conosco. Senhor, reconhecemos que quantas vezes somos tão egoístas, miseráveis, e muitas vezes não conhecemos Teu coração. Somos muitas vezes tão egoístas, preocupando só com nossas vidas. Mas cada vez que nos entramos na Tua presença, obrigado, Senhor Jesus. O Senhor deu o exemplo de realmente negar a si. O Senhor abriu mão de toda a sua glória no céu e veio aqui na terra para ser servo, para nos servir, para comparecer de nossos pecados e também de todas as dores. E o Senhor carregou nossos pecados. O Senhor por nós. O Verbo se fez carne para que sejamos abençoados, sejamos perdoados e sejamos salvos pela Tua graça da salvação. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos ter um coração realmente que é moldável, que é transformável, Senhor Jesus, para que Teu Espírito Santo sempre venha sondar nossos corações. Cada vez que entramos na Tua presença, cada adoração, cada devocional, cada célula, cada encontro, Senhor, molda nosso coração, para que não fique um coração endurecido, Senhor, alienado, Senhor Jesus, mas assim, um coração sensível à Tua voz. Queremos ser mudados através da Tua palavra. Senhor, nos dá coragem e fé. Sabemos que o Senhor é bom. O Senhor já tem tudo para nós através de Cristo. Toda a nossa resposta, toda a graça, toda a fonte de bênção está em Cristo. E queremos viver pela fé. Nós queremos apropriar pela fé. Cada dia receber e desfrutar, regozijar essa bênção. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos fruir essa graça. Ensina-nos a dar a nossa vida. Ensina a tirar tempo para orar, a abençoar vidas, nações. Ensina-nos a usar dom, talento para encorajar as pessoas que precisam. Senhor, ensina-nos realmente para compartilhar nossas vidas, para que outros possam Te conhecer. E Senhor, nos dá passos práticos através do Teu Espírito Santo, para que cada dia que a gente viva com Jesus na Tua presença, caminhar com Jesus na Tua presença. Nós queremos orar para que o Senhor venha salvar nossos familiares aqui, nossos irmãos, pais, cônjuges, irmãos, filhos, parentes que não são cristãos, que através da nossa vida, através da oração na Tua igreja, possam Te conhecer, a graça da salvação, enquanto a graça, realmente esse período da graça ainda existe. Ó Senhor Jesus, levanta Tua igreja para orar pela nossa cidade, nossa nação, então nações, porque o Senhor quer alcançar nações. Queremos satisfazer o Teu coração. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a ser fiel a Ti. Ensina-nos a realmente ser fiel para Te amar, realmente para entregar nossa vida a Ti. Senhor, consagramos nossos dons, talento, dinheiro que Te pertence. E se ensina-nos a administrar bem e usando para Tua honra e glória também, Senhor Jesus. E assim, Senhor, aviva a Tua igreja, não somente Japão, mas toda a igreja na face da terra, unido no mesmo propósito, para que a gente faça a diferença nesse final dos tempos, porque Tua volta está perto, Senhor Jesus. Queremos ser aprovados por Ti, queremos reinar com o Senhor para sempre.
Senhor, porque a glória eterna é bem melhor que esse mundo. Não queremos apegar nesse mundo, não queremos amar o mundo, nem as coisas no mundo, porque o Senhor disse, porque as coisas não vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecer para sempre. Permanece para sempre. Senhor, nós queremos a eternidade. Queremos agarrar nas tuas promessas. Queremos crer na tua verdade. E queremos posicionar segundo a tua verdade. Ensina-nos, Senhor Jesus, um coração sempre receptivo. Um coração realmente que enraizar a tua verdade. E assim colocamos em prática na nossa vida diária. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, essa graça, Senhor Jesus. E que a salvação venha realmente derramar sobre toda a face da terra, para que teu coração seja satisfeito. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo. Ouça o clamor de cada um dos irmãos. Aviva cada um de nós, aviva a tua igreja, abençoa cada família. Oh, nós como pais, que sejamos exemplos de temor a Ti, exemplo de seguir a Ti, que nós amamos a Ti acima de tudo, e que nossos filhos vão ver que realmente somos seguidores de Cristo, somos apaixonados por Cristo. O Senhor é tudo para nós. Sem o Senhor, a nossa vida não vale nada. Sem o Senhor, tudo não vale a pena. Então queremos o Senhor acima de tudo. Ensina-nos a andar com o Senhor. Ensina a amar a Deus de todo o coração. Ensina-nos a amar as pessoas segundo o teu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Então entregamos essa tarde nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações. Entregamos essa intercessão. Jesus, uma oração global. Que, Senhor, teu Espírito continue movendo no mundo inteiro. A igreja unida em prol do teu reino. Em prol de um avivamento. Em prol, Senhor, da tua vinda. Preparando, Senhor, vigiando em oração para que a gente não caia em tentação. Então guardamos nosso coração para Ti, para andar com o Senhor cada dia. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que o Senhor seja honrado e glorificado, e graça a favor sobre nós, em nome de Jesus, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom, e o Senhor é um Pai que nos ama, e muitas vezes nos repreende, nos corrige, nos disciplina, para que a nossa vida venha frutificar fruto de vida, justiça e santidade para a tua honra e glória. Obrigado por Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom. É bom te pertencer. É bom realmente andar com o Senhor. É bom porque, Senhor, não há nada melhor do que permanecer em Ti e andar contigo. Senhor, nós estamos encerrando esse culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor eterno do nosso Pai e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que nós estejamos sempre sensível, vigilante com Tua voz e alinhar com o Senhor. E caminhar com o Senhor até Tua volta. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Podemos sentar? Podemos abençoar um ao outro, fica à vontade, interceder, orar um pelo outro.